Olá, pessoal, e bem-vindos a esta nossa explicação detalhada. Hoje, a gente vai entrar de cabeça e desmistificar aqueles conceitos que são o verdadeiro coração da álgebra, as potências e as raízes. Vamos explorar juntos como existe uma simetria matemática simplesmente linda entre elas. Então, vamos lá, bora começar! E para garantir que a nossa jornada de hoje seja super clara, aqui está o nosso roteiro. A gente começa entendendo o poder da potenciação, passa pelas propriedades essenciais e aí vira a moeda para olhar o lado oposto, que são as raízes. Depois a gente vê como ficam as raízes exatas e aproximadas e finaliza conectando tudo isso com os expoentes fracionários. É uma construção lógica, passo a passo. Bom, começando pela seção 1, o poder da potenciação e como ela é, na verdade, uma evolução da multiplicação. Pensa nela como um atalho matemático extremamente poderoso. O nosso vocabulário básico começa com um exemplo clássico, 8 ao quadrado. A base, que é o 8, é o fator que vai se repetir. O expoente, que é aquele númerozinho 2 lá em cima, é a instrução. Ele diz exatamente quantas vezes a gente tem que multiplicar a base por ela mesma. E a potência, o nosso 64, é o resultado da brincadeira. Super simples, né? 8 vezes 8 e acabou. Agora, o que é realmente fascinante quando a gente observa esses números é como uma mudança minúscula no expoente causa uma explosão geométrica no resultado final. Pega as potências de base 2, por exemplo. Começa no 2, depois 4, 8 e de repente 2 na quarta potência já pula para 16. A potenciação deixa a gente representar quantidades gigantescas de um jeito muito, mas muito compacto. Muito bem, seguindo em frente para a nossa seção 2, propriedades essenciais para cálculos simplificados. Acredite se quiser, essas propriedades foram criadas para salvar a nossa vida e evitar que a gente tenha que fazer contas quilométricas no papel. A gente tem aqui 4 regrinhas que valem ouro. O grande truque é perceber como elas transformam uma conta super trabalhosa em algo incrivelmente simples. Na multiplicação de mesma base, é só somar os expoentes. Na divisão de mesma base, você subtrai os expoentes. E potência de uma potência? Fácil, é só multiplicar um expoente pelo outro. É genial como a gente converte operações complexas da base em simples continhas de mais e de menos lá no andar de cima, direto no expoente. E para todo mundo que está estudando isso, vamos ver na prática, passo a passo, como essas propriedades limpam totalmente a desordem algébrica. Imagine a expressão 2 ao cubo vezes 2 à sétima, tudo isso dividido por 2 à quinta. Primeiro, usando a regra do produto, a gente soma os expoentes de cima. 3 mais 7 dá 10, ficamos com 2 à décima. Depois, na divisão, a gente usa a regra do quociente e subtrai, 10 menos 5. O resultado? Um limpo, direto e elegante, 2 à quinta potência. Bem melhor do que calcular 2 à décima na mão, concorda? O que nos leva perfeitamente para a seção 3, o lado oposto. A radiciação e a arte de desfazer a potência. Já que a gente acabou de ver as regras para escalar e aumentar os números, agora a gente precisa virar a chave. Como é que a gente quebra um número e volta para a origem dele? A nomenclatura aqui se encaixa perfeitamente no que a gente acabou de ver. Na radiciação, a gente tem o índice, que indica o grau da raiz, o radicando, que é o valor que mora dentro do símbolo, e a raiz, que é o nosso resultado final. Achar uma raiz é basicamente bancar o detetive e perguntar qual base, se eu elevar aquele índice, vai gerar esse número que está aqui dentro. A raiz cúbica de 8 é 2, e o motivo? Simplesmente porque 2 elevado ao cubo dá 8. É o caminho de volta. Quando a gente coloca as duas coisas lado a lado, a relação fica óbvia. De um lado, 2 ao cubo igual a 8 é a gente construindo o número, multiplicando. Do outro, a raiz cúbica de 8 igual a 2 é a gente desmontando esse mesmo número para achar a base original dele. A grande sacada da aula é essa simetria visual. Raiz e potência não são assuntos separados que a gente decora isoladamente. Elas são literalmente as duas faces da mesma moeda. Uma operação simplesmente desfaz o que a outra constrói. Vamos avançar então para a seção 4, raízes exatas e aproximadas. Porque olha, embora essa simetria toda seja maravilhosa na teoria, a matemática que a gente aplica no mundo real nem sempre entrega resultados perfeitinhos. A diferença bate na cara quando a gente compara os cenários. Nas raízes exatas, como a raiz quadrada de 4, o resultado é um 2 redondo, porque 2 ao quadrado é 4. Mas e se a gente esbarrar na raiz quadrada de 11,3? Não tem número inteiro para isso. O que a gente faz em casos assim é buscar um valor decimal aproximado que, quando elevado ao quadrado, chega incrivelmente perto do nosso alvo. 3,3 ao quadrado dá 10,89. Isso já é uma aproximação excelente para o nosso 11,3. É a matemática da vida real em ação. E finalmente a gente pousa na seção 5.
expoentes fracionários e como a gente vai além dos números naturais. Essa é, sem dúvida, a parte mais incrível da nossa exploração de hoje, onde as regras clássicas são empurradas para um território totalmente novo. A pergunta de $1 milhão é: o que exatamente acontece quando um expoente é zero? Ou pior, um número negativo? Ou, quem sabe, uma fração? Pensa só, isso quebra aquela nossa primeira definição de multiplicação repetida. Afinal, como você multiplica uma base menos 3 vezes? É nesse momento que a nossa lógica matemática precisa dar um salto e evoluir. Mas calma, que as regras para resolver isso são lindas. Passo 1. Expoente zero. Qualquer base diferente de zero, quando elevada a zero, é sempre igual a 1. É uma questão pura de consistência das fórmulas algébricas. Passo 2. Expoente negativo. Presta atenção aqui porque ele inverte a base. Seguindo a mesma lógica da divisão que vimos antes, o sinal de menos no expoente é só uma instrução gritando inverta e divida. Então, 2 elevado a menos 3 não vira um número negativo, não. Ele vira 1 sobre 2 ao cubo. E isso dá a nossa fração final, 1/8. E agora, o grande finale, que amarra toda a nossa explicação num laço perfeito. O expoente fracionário. Sabe o que é um expoente em formato de fração? Ele é literalmente uma raiz usando um disfarce. A regra é fantástica. O denominador da fração vira o índice lá da raiz e o numerador continua sendo o expoente da base lá dentro. Quer ver o padrão? 2 elevado a 3/4 é exatamente a mesma coisa que a raiz quarta de 2 ao cubo. Potência e raiz unificadas numa única linguagem matemática. Não é genial? O que deixa a gente com um pensamento bem intrigante para fechar o dia. Se essas ferramentas fundamentais conectam com tanta perfeição uma simples multiplicação às raízes fracionárias mais complexas, como será que essas mesmas regras são usadas hoje na notação científica? Como elas ajudam os astrônomos a calcular as distâncias absurdamente imensas do nosso universo? Fica aí a reflexão de como essas operações que parecem tão simples são, na verdade, as chaves para desvendar os maiores mistérios do cosmos. Muito obrigado por acompanharem nossa exploração de hoje e até a próxima!